Fala, senhores, tudo bem com vocês? Vamos aí hoje para mais uma aula. Hoje aí a parte 2 do Estatuto dos Servidores Públicos de Santana de Parnaíba, a Lei Complementar número 34, beleza? Que serão 5 questões da sua prova, beleza? Vamos dividir aí as aulas em partes, serão 6 aulas, fechou? Irei disponibilizar aí, creio que em 2 dias, todas as aulas, todas as partes das aulas. Irei disponibilizar aí, acredito que em 2 dias, fechou? Então, hoje aí será a segunda parte da aula aí, beleza? Então vamos lá. Senhores, caso os senhores queiram adquirir este PDF, senhores verem aqui, ó, que é bem grande, né, o PDF. Claro, nós não iremos ver tudo isso nas aulas, pois não será tudo isso que irá cair, né? Vamos pegar as coisas mais importantes. Mas caso os senhores queiram este PDF, me chame no WhatsApp, beleza? Aqui o meu número está aqui, ó, 11 999 858294, beleza? Perdão aí. Então bora lá? Vamos lá. Artigo 24. Readaptação. Readaptação é a atribuição. O que é readaptação? Vamos lá. Readaptação é a atribuição de atividades ou funções compatíveis com a limitação que o servidor tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, constatada em inspeção médica realizada pela Unidade de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura do município de Santana de Parnaíba. Então, vamos lá, o que está nos dizendo? O que é readaptação? Readaptação é quando o servidor ele atribui uma atividade com a sua limitação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui meio tosco, tá? Eu sou um guarda e infelizmente ali numa ocorrência eu perdi o dedo, né? Perdi o dedo e não consigo exercer a minha atividade na rua. Eu irei me readaptar, então será uma readaptação. O meu serviço será dentro da base, ok? Por quê? Porque eu tenho limitações, que eu não tenho um dedo, por exemplo. Então, não consigo atirar. Eu não tenho um dedo, não consigo atirar. Então, eu vou ser readaptado em uma função, em um cargo, de acordo com a minha limitação, beleza? Então, readaptação é a atividade ou função compatíveis com a limitação, beleza? Que o servidor tenha sofrido. Perdi o dedo, então eu não consigo trabalhar na rua, então vou trabalhar lá no administrativo, que é de acordo com a minha limitação, beleza? Vamos lá. Inciso primeiro, para que possa ser indicado ao processo de avaliação para verificar se há possibilidade de readaptação, o servidor deverá estar afastado há pelo menos um ano. Então marque essa data aqui, galera. Um ano, beleza? Pela Caixa de Previdência dos Servidores Públicos de Santana de Parnaíba. Então, para que possa ser indicado ao processo de avaliação, então para que o servidor ele possa ser indicado para passar uma avaliação, para ver se ele pode voltar a exercer o cargo que ele era antes, tem que estar afastado há pelo menos um ano, beleza? Afastado entre aspas, né, senhores? Pois os senhores ali estarão em uma atividade de acordo com as suas limitações. Então, guarde isso aqui, um ano. O servidor deverá estar afastado há pelo menos um ano. O importante é isso aqui, galera. Marquem a data, um ano. Beleza? Inciso segundo, a readaptação não acarretará diminuição nem aumento de vencimento. Vencimento é o salário. Então eu era um guarda, recebia 4.000, por exemplo. E lá na administração o salário é 3.000. Meu salário não vai ser 3.000, vai ser 4.000, beleza? Não vai aumentar e nem vai diminuir meu salário. Fechou? Aqui, ó, a readaptação não acarretará na diminuição e nem no aumento do seu salário, do vencimento. Beleza? A inspeção médica deverá apontar o quê? As restrições a que está sujeito o servidor por motivos de saúde. Então, as restrições. O que ele tem? O que ele não pode exercer aquela função? A necessidade de licença para tratamento de saúde. Então, ali, a necessidade que ele precisa ter, né, na licença. E a total incapacidade para o trabalho quando será encaminhado para avaliação
da Caixa de Previdência dos servidores. Pá, pá, pá. Fechou? Então vamos lá. Inciso ali não é muito importante, tá, galera? Por isso que eu dei só uma lida. Fechou? Inciso 4º. A readaptação será decidida pela comissão de readaptação, devendo avaliar o quê? Então a comissão de readaptação, ela deve avaliar o quê? As restrições de saúde apontadas pela inspeção médica, as atribuições do cargo e as possibilidades de adaptação. Então, o cargo que ele pode estar habilitado ali a exercer, né? De acordo com a limitação dele. Se ele tem possibilidade de exercer aquele cargo. E a necessidade e a capacidade da prefeitura de absorver o servidor readaptado. Então, também deve avaliar se a prefeitura consegue ali absorver o servidor readaptado. Beleza? Inciso 2º aqui, inciso 5º, aqui ó. Caso a comissão conclua pela incompatibilidade das restrições de saúde com as atribuições do cargo ou pela desnecessidade das atividades que este servidor poderá desempenhar, a readaptação será negada e será concedida licença para tratamento de saúde pelo prazo de 6 meses. Gravem isso, galera. Uma questão de sua prova aqui, beleza? Então, vai perguntar lá. Se a readaptação ela for negada, né? Tipo assim, eu perdi o dedo. Eles vão fazer um exame para mim para ver se eu consigo ser readaptado. Se essa readaptação que eu solicitei foi negada, será concedida uma licença para tratamento de saúde de 6 meses. Não esqueçam, é de 6 meses. Gravem isso na cabeça dos senhores, ok? É pelo prazo de 6 meses. Então, se caso a minha adaptação for negada, será concedida uma licença para tratamento de saúde. E essa licença será pelo prazo de 6 meses. Gravem. Inciso 6º. Ao final da licença para tratamento de saúde, a licença será concedida na forma do parágrafo anterior. O servidor será reavaliado em inspeção médica, que encaminhará novo laudo à comissão de readaptação. Então, chegando ao final da licença, o servidor realizará uma nova inspeção médica, beleza? A comissão de readaptação procederá à nova análise na forma dos parágrafos anteriores, que eu acabei de falar para os senhores, beleza? Inciso 7º. As licenças para tratamento de saúde concedidas na forma dos parágrafos anteriores não poderão exceder o prazo máximo de 2 anos, beleza? Marque isso também. Então, as licenças para tratamento de saúde concedidas na forma dos parágrafos anteriores não poderão exceder o prazo máximo de 2 anos. Então, qual que é o prazo lá, senhores, da licença? De 6 meses. Porém, se eles fizeram um prazo por mais de 2 anos, não pode, beleza? O prazo, ele não pode exceder no máximo 2 anos. Então, o prazo, ele não pode exceder 2 anos. O prazo é de 6 meses, porém, não pode exceder 2 anos. Marquem isso. Inciso 8º. O servidor readaptado cumprirá a carga horária fixada no ato de concessão da readaptação, com remuneração proporcional, se for o caso. Inciso 9º. O fato do servidor estar readaptado em outro órgão ou entidade pública não gera direito à readaptação no município de Santana de Parnaíba, devendo ele passar pelos procedimentos previstos neste artigo. Beleza. Galera, isso aqui, ó, perdão aí. Artigo 25, da vacância. Galera, isso aqui é uma questão de prova, beleza? Gravem isso aqui, gravem. Aqui, ó, a vacância do cargo decorrerá de... Galera, isso aqui provavelmente vai estar na tua prova. Marquem aqui, ó, mais um mnemônico que eu fiz para os senhores, para gravarem, beleza? A vacância do cargo decorrerá de... O que é vacância? É ali quando você sai do cargo. Eu vou sair do cargo da GCM, beleza? Então, tipo assim, a vacância, a retirada do cargo decorrerá de... Então, a saída, por exemplo, um exemplo melhor. A saída do cargo. Então, a saída do cargo decorrerá de exoneração,
demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Então, quando que irá ocorrer a saída do cargo? Quando eu for exonerado, ou quando ocorrer demissão, ou quando houver a aposentadoria, ou quando tiver a posse em outro cargo, ou se tiver o falecimento, beleza? Pensa aqui no FAPED. Então, a vacância do cargo decorrerá de FAPED. Não se esqueça, a vacância do cargo decorrerá de FAPED. Por quê? F de falecimento, A de aposentadoria, P de posse, E de exoneração e D de demissão. Beleza? Então, artigo 25, a saída, a vacância, ou seja, a saída do cargo decorrerá de FAPED. Por quê? Porque falecimento, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, exoneração e demissão. Fechou? Gravem isso. Inciso 1º, a exoneração. Dar-se-á. Galera, tem uma diferença aqui, tá? Vocês acham que são a mesma coisa. Exoneração e demissão. Não. Exoneração é algo. Você vai retirar o servidor daquele cargo, tá? A demissão é como se fosse uma forma de punição ao servidor. Beleza? Então vamos lá. Vou explicar para os senhores aqui. A exoneração, o que que ela é? A exoneração dar-se-á a pedido do servidor. Então, quando o servidor pedir, ele será exonerado. E nas seguintes hipóteses, quando se tratar de cargo em comissão, lembre-se, cargo em comissão é aquele cargo que o prefeito indica. Então, não é concurso público. Então, a cada 4 anos, você será exonerado. Beleza? Ou se o prefeito quiser te exonerar hoje, porque não gostou de sua família, por exemplo, acontece, né? Ele tira você, beleza? Porque é um cargo em comissão, não é cargo efetivo, beleza? Cargo efetivo é concurso público, cargo em comissão é indicação do prefeito. Então, acontecerá a exoneração quando se tratar de cargo em comissão e quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Então, você não passou no estágio probatório, você foi reprovado no estágio probatório, que são de 3 anos, aqui na Santana de Parnaíba, você é exonerado. Beleza? Então gravem, exoneração, ela vai ocorrer como? Se o servidor pedir, a pedido do servidor, quando se tratar de cargo em comissão, que é aquele que o prefeito te indica, beleza? Ele pode te demitir hoje se ele quiser, e quando você não for aprovado no estágio probatório. A demissão será aplicada como penalidade, que eu falei para os senhores, ó. O que é a demissão? A demissão ela será aplicada como penalidade, beleza? Por meio de processo administrativo, assegurado os direitos contraditórios e a ampla defesa. Então, se cai lá na prova dos senhores, qual que é a palavra, qual é o conceito que é aplicado como penalidade, né? Ali no exercício. Qual forma que é feita como penalidade por meio de processo administrativo? A demissão. Se tiver lá exoneração, não sei o que, não. A demissão será aplicada como penalidade. Então, se estiver falando de penalidade, que foi por meio de processo administrativo, é demissão. Então, exoneração, você é exonerado. Pronto. Demissão é uma penalidade aplicada por meio do processo administrativo. E ele tem o direito à ampla defesa. Artigo 26. A exoneração e a demissão são atribuídas do chefe do Poder Executivo ou da autoridade competente. Então, quem que é responsável de exonerar ou demitir? O prefeito ou a autoridade competente, ali a guarda, beleza? Aqui, capítulo 5 da remoção e da redistribuição. Seção 1 da remoção. Artigo 27. Remoção é o deslocamento do servidor no interesse da administração, no âmbito do mesmo quadro, de um órgão para outro do Poder Executivo. Sem muita importância. Inciso 1º, para os fins do caput deste artigo, considera-se órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta. Isso aqui é importante, tá, galera? O que é um órgão? O que se considera um órgão? É a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta. Beleza?
Inciso segundo, a remoção entre secretarias será feita por ato do órgão competente e de comum acordo entre as secretarias envolvidas. A remoção entre órgãos sem muita importância. Inciso quarto, o servidor poderá, cuidado galera, para eles não colocarem deverá. O servidor poderá, ou seja, pode ou não, requerer sua remoção, que ficará condicionada ao interesse da administração e ao atendimento das necessidades do serviço. Então, o servidor poderá, não é que ele deverá, o servidor poderá, ou seja, pode ou não requerer sua remoção. Seção 2 da redistribuição. Redistribuição é o deslocamento do cargo, provido ou não, para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder, observando sempre o interesse da administração. Beleza? Inciso 1º. Para os fins do disposto neste caput, deste artigo, considera-se entidade a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Inciso 2º, a redistribuição dar-se-á exclusivamente, marque isso aqui galera, a redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadros de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Então, marque isso aqui, a redistribuição ela dar-se-á exclusivamente. Dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadro pessoal e inclusive nos casos de reorganização. Marque isso, marque a palavra exclusivamente e inclusive. Gravem. Inciso 3º, nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores efetivos que não puderem ser redistribuídos na forma deste artigo serão colocados em disponibilidade até seu aproveitamento na forma desta lei. Igual eu falei na aula passada, senhores, caso ali um cargo tinha sido extinto e ele não poder ser redistribuído, ser reaproveitado em outro cargo, ele ficará de boa na casa dele, recebendo e ficará em disponibilidade, beleza? Até o prefeito achar que ele pode servir em outro cargo. Capítulo 6, vamos lá, da substituição. Artigo 29, haverá substituição remunerada no impedimento legal e temporário no ocupante de cargo, por servidor do mesmo quadro no interesse da administração. Beleza. Artigo 30, a substituição remunerada dependerá da autorização do chefe do Poder Executivo. Então, galera, a substituição remunerada, ela dependerá de quem? Ela dependerá de autorização do prefeito. Então, isso mesmo. O prefeito, ele precisa, né? Então, ali, o servidor, ele depende da autorização do prefeito. Então, o prefeito, ele precisa autorizar a substituição remunerada. Beleza? Então, vamos lá, senhores. Artigo 31. O substituto exercerá o cargo enquanto durar o impedimento do titular, sem que lhe caiba direito... Tá, não muito importante. Título 3, da posse, do exercício, do estágio probatório e da estabilidade. Da posse e do exercício, capítulo 1. Artigo 32. A posse é a investidura em cargo público. Galera, muitas pessoas não sabem, mas a posse, você está investindo em um cargo público da prefeitura, okay? Do seu município, é público. Então, a posse é investidura, então eu estou investindo em cargo público. Cai na sua prova, tá? Atenção, isso aqui pode cair na sua prova. Momento que indica o início dos direitos e dos deveres do cargo e gera as restrições, impedimentos e incompatibilidades. Inciso 1º, exercício é o efetivo desempenho das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo público, ou da função de confiança. Então, exercício é ali a função que os senhores estão exercendo, beleza? No dia a dia. Inciso 2º, a posse e o início do exercício serão não muito importante. Artigo 33, a posse e o exercício dar-se-ão mediante ato da autoridade competente. Beleza? Artigo 34. No ato da posse e exoneração do cargo, o servidor deverá, cuidado galera, aqui não é poderá,
eles podem colocar aqui poderá. Não, não é que ele pode ou não. Ele deverá, ele tem o dever, no ato da posse e exoneração do cargo, apresentar declaração dos bens que constitui seu patrimônio. Então, ele ali entrando no cargo da GCM e ele saindo do cargo da GCM, nesses dois momentos, ele tem o dever de apresentar a declaração dos bens que constituem seu patrimônio. Inciso 1º, no ato de posse, o servidor também apresentará declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo. Beleza? Inciso 2º, o servidor público que, posteriormente, após no cargo, iniciar o exercício em outro cargo, emprego ou função pública, deverá comunicar o fato à Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal. Então, senhores, o servidor público que, posteriormente, após no cargo, iniciar o exercício de outro cargo, emprego ou função. Então, eu estou em um cargo. Eu tive a posse de um cargo. Porém, daqui a alguns dias, eu iniciei posse em outro cargo. Eu tenho o dever, eu tenho o dever de comunicar à Secretaria Municipal. Beleza? Responsável pela gestão de pessoal. Artigo 35. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica pelo Serviço Médico Oficial do município ou entidade conveniada. Então aqui, senhores, pensa assim, todo emprego que os senhores entrar, empresa, os senhores têm que fazer o exame médico ali padrão, sabe? Um exame ali padrão de você entrar na empresa. Então, todo serviço é igual na GCM, é igual. Todo serviço você depende ali de prévia inspeção médica. Então você tem que fazer ali o exame médico. Isso que está nos dizendo, beleza? Inciso 1º, só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Beleza? Inciso 2º, a posse do servidor efetivo. Efetivo é quem fez concurso público. A posse do servidor efetivo que for nomeado para outro cargo dependerá de prévia inspeção médica, mesmo que se encontre em exercício. Então, mesmo que os senhores ali são o GCM, eu sou GCM de São Paulo, mas eu vou assumir cargo na GCM de Sorocaba. Então, mesmo que eu já sou GCM de São Paulo, eu devo fazer, beleza? Eu devo fazer o exame médico, mesmo que eu já sou GCM e tinha passado no exame há anos atrás, beleza? Então, farei um novo exame médico. Artigo 36. Galera, isso aqui cai na sua prova, beleza? Muito importante também aqui, ó. Pode cair na sua prova. Artigo 36. A posse e o exercício deverão, então tem o dever de ocorrer no prazo máximo de 15 dias. Então, a posse, então para os senhores assinarem a posse e o exercício, eles deverão ocorrer em 15 dias, beleza? Então, a posse e o exercício deverão ocorrer em 15 dias. No ato da convocação, podendo, por interesse da administração, ser prorrogado o prazo uma única vez, por no máximo 15 dias. Então, o prazo para a posse e o exercício deverá ocorrer no máximo 15 dias. Porém, a administração ela pode prorrogar este prazo por mais 15 dias, ok? Então, 15 é o padrão, porém, se ela achar que necessário, ela prorroga por mais 15 dias. Beleza? Inciso 1º, não tomada a posse e iniciado o exercício no prazo previsto, no caput deste artigo, ficará sem efeito o ato de provimento, procedendo-se à convocação do próximo candidato, quando o caso. Então, se os senhores não forem lá assinar a posse, perderá concurso, beleza? Inciso 2º, no caso de a candidata nomeada encontrar-se em avançado estado de gravidez, sendo como tal considerado o período compreendido entre o início do 8º mês de gravidez e o parto, dar-se-á a posse entrando em exercício até o parto ou determinação médica. Beleza? Então, senhores, dar-se-á a posse entrando em exercício até o parto ou determinação médica. Importante também. Inciso 3º. No caso da candidata nomeada encontrar-se em período puerperal, então ali, galera, na gravidez, né? Dar-se-á a posse imediatamente entrando
a então servidora em exercício, após completar o período de 120 dias, contados a partir do parto. Então, depois do parto, a partir do parto, ela deverá completar o período de 120 dias. Marque isso aqui, tá, galera? Marquem este dado aqui, ó, 120 dias. Pode cair na tua prova, beleza? Inciso 4º, a remuneração será devida ao servidor a partir da comprovação, beleza? Muito importante, não muito importante. Do estágio probatório, artigo 37. O período do estágio probatório será de 36 meses, ou seja, senhores, 3 anos, beleza? 3 anos de efetivo exercício, sem descontados todos os afastamentos. Isso aqui, senhores, vai estar na sua prova também. A chance é enorme aí de estar na tua prova também. Fechou? Então aí o estágio probatório, isso aqui caiu na última prova de Santana. O estágio probatório são de 36 meses, ou seja, 3 anos. Parágrafo único. O processo de acompanhamento e avaliação do estágio probatório poderá, ou seja, pode ou não, cuidado para colocar deverá, poderá ser realizado em etapas, que serão disciplinadas por decreto. Cuidado para colocarem por lei, por decreto. Vamos lá, artigo 38. O estágio probatório tem por objetivo avaliar a aptidão e a capacidade do servidor para o desempenho das atribuições do cargo de provimento efetivo, para o qual foi nomeado mediante aprovação em concurso público. Tá, não muito importante. Inciso 1º. Ao final do procedimento administrativo de avaliação, caso a comissão entenda que o desempenho durante o estágio probatório tenha sido insuficiente, ou seja, ele foi inapto, foi reprovado, o servidor será exonerado, garantido o direito à ampla defesa. Então, o que eu falei para os senhores lá, naquela hora? Se caso for reprovado no estágio probatório, será exonerado e terá o direito ali de ampla defesa, beleza? Inciso 2º, a avaliação do servidor do estágio probatório não se aplica às faltas graves passivas de demissão. Muito importante. Artigo 39. O servidor em estágio probatório poderá, ou seja, pode ou não, exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no âmbito da administração direta e não poderá ser cedido a outra entidade. Não muito importante aí. Também, só presta atenção aqui, poderá, tá? O servidor de estágio probatório poderá, ou seja, pode ou não. Cuidado para eles trocarem deverá. Inciso 1º, ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas. Vamos lá? Então, ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas licença para tratamento de saúde pelo prazo máximo de 6 meses. Lembra, senhores? O prazo máximo qualquer para tratamento de saúde são de 6 meses, ok? Porém, em caso específico, não pode ultrapassar 2 anos. Licença por acidente de trabalho, licença gestante, adotante e paternidade, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, licença para o serviço militar e licença para atividade política. Galera, isso aqui somente poderão ocorrer em estágio probatório, beleza? Então, em estágio probatório, somente poderão ser concedidas estes atos, ok? Inciso 2º, caso a licença para tratamento de saúde exceda o prazo de 6 meses, consecutivos ou não, o servidor será submetido à perícia médica. Então, se passar ali, o prazo foi de 6 meses e passou o prazo e ele não melhorou, por exemplo, ele será ali submetido à perícia médica, ok? E se confirmada a necessidade de manutenção do afastamento, será concedido inapto para o exercício do cargo e será exonerado. Então, se caso ali passou 6 meses, fizeram a perícia médica e na perícia médica deu resultado como inapto, será exonerado o servidor, assegurado o direito à ampla defesa e contraditório. Inciso 3º, na hipótese
de ser constatado durante o estágio probatório, incapacidade física ou mental, mesmo que parcial, para exercício das atribuições do cargo. Beleza? Não é muito importante. Não é muito importante também. Inciso 5º, o servidor em estágio probatório que for investido em função de confiança ou que ocupar cargo em comissão terá o período de estágio probatório suspenso e não adquirirá estabilidade, salvo comprovada correlação entre as atribuições das funções comissionadas e as ações e as de seu cargo, competindo à comissão de avaliação de desempenho, analisar a existência da correlação. Então, senhores, vou encerrar por aqui a parte 2, beleza? Será postado em breve a parte 3 do Estatuto dos Servidores Públicos de Santana de Parnaíba. Fechou? Caso queiram este PDF, não se esqueça, me chamem no WhatsApp, beleza? 11 999 85 8294. Ou meu número estará aí na descrição. Me chamem lá. PDF aí completo, beleza? Com todas as partes aí importantes destacadas para os senhores. Um bisu aí, antes de começar a prova, ler aí esta lei aí, que os senhores irá garantir as 5 questões. E senhores, estudem que vai dar certo. Foco, força e constância. Valeu, senhores!